E nós estamos de volta com o Tarobacidade, hoje falando sobre constelação familiar sistêmica. Você pode enviar sua dúvida para o 3315-1313. A gente já tem perguntas aqui. Coloca no vídeo para a gente fazer um favor. Vamos lá ver. A Sônia Farles do Centro perguntou o seguinte: eu posso constelar pelo meu marido ou filho? A gente pode constelar por alguém, Claudete? Na verdade, nós podemos constelar por alguém menor que nós. Aí, respeitando a hierarquia que a Carol por exemplo, estava pela minha colocando. mãe eu não posso constelar, mas Sim, pelo meu filho eu posso. Mas, por exemplo, nós podemos, porque quem vai constelar é a pessoa. Quem vai para o campo é o campo da pessoa. Eu quero constelar a minha relação com o meu marido. Eu posso. Tá. Eu posso constelar a minha relação com a minha cunhada? Eu posso. Eu posso constelar a minha relação com a minha mãe? Posso. Mas eu tenho que estar no campo. É a minha visão que vai para o campo. Eu não posso constelar a pessoa, os problemas da pessoa. Tem que ser a minha questão com essa pessoa. Entendi. Então, a no minha caso dela, ela não poderia constelar. Ela quer que o filho dele constela, mas o filho não poderia constelar. Por exemplo, esse filho ele não pode ter autonomia. Então, se for um filho menor de idade ou ele não tem autonomia financeira, aí pode. Mas se for um filho maior de idade, com autonomia, também não é legal. Ela pode constelar a relação dela com esse filho e ver o que entra no campo, quais as desordens que existem nessa relação. Mas, por exemplo, se ela quiser constelar, minha mãe tem bipolaridade, eu quero constelar isso. Ela não pode constelar o problema da mãe, mas ela pode constelar porque isso me incomoda, em que isso me atinge. Entende? Porque daí, na verdade, a relação, aquela questão da constelação ativa é eu tomar a minha mãe com aquela dificuldade, né? Sim. Nós temos mais perguntas. Pode colocar aqui no vídeo, vamos ver. Vamos responder as perguntas sobre constelação familiar sistêmica. A Maria do Carmo, da Gleba Palhano, perguntou o seguinte: a partir de que idade é possível constelar? Crianças podem constelar a partir de que idade? Crianças, elas não podem constelar sozinhas, né? Tá. A mãe vai constelar o problema, a alteração que está acontecendo pela criança. Então, a pessoa pode constelar a partir do momento que ela tem autonomia, ou maior de idade, ou autonomia financeira, ou autonomia de vida. Mas, como a Claudete estava colocando aqui, às vezes você consegue fazer o que a gente chama de raio-x. Como assim? Então, eu verifico como está a situação naquele momento. Você pode pedir para a criança posicionar os bonecos, para você fazer uma identificação de como ela percebe o mundo. Coloca aqui o bonequinho, por exemplo, da sua mãe, ela vai colocar em algum lugar. Coloca do seu pai, ela vai colocar num lugar. E aí, de repente, ela vai posicionar o papai para cá, a mamãe para lá, o bebezinho que a mamãe falou que perdeu aqui e ela tá perdida aqui no meio. Entendi. E aí você já vai entender aqui, nessa situação, que ninguém tá olhando para essa criança. Ela não se sente vista, ela não se sente olhada. Então, isso aqui não é uma constelação em si, mas é uma forma de você identificar alguns padrões que estão inadequados, tá? Então, pensando em técnicas terapêuticas, né, a Claudete pode falar melhor sobre a microfisioterapia, eu com a psicanálise, eu conseguiria olhar isso daqui de uma forma melhor para o meu paciente da psicanálise. Okay. Isso que é bacana a gente pensar, a constelação, ela não vai servir apenas como uma ferramenta única que resolve problemas pontuais. Ela também é uma ferramenta que você pode usar na sua prática, como a Claudete citou. Então, eu como professora, de repente, eu posso identificar situações dos meus alunos, os próprios advogados, e de repente tem alguma pergunta aí que a gente possa falar mais sobre isso. Vamos lá, coloca no vídeo então, vamos ver. Mais perguntas sobre constelação familiar sistêmica. A Sâmia, do Jardim Castelo. Quando eu for constelar, posso ir acompanhada de um parente ou de um amigo? Pode, Claudete? Olha, a constelação, normalmente ela existe o trabalho individual e existe o trabalho em grupo. A constelação individual, ela é individual, a não ser que seja aquele caso, a mãe quer ver alguma coisa da criança ou de um adolescente, que todos estejam envolvidos. Agora, se for uma constelação em grupo, muitas famílias vão, né? Vai toda a família assistir uma constelação em grupo, da pessoa que vai ser constelada e vai assistir ali os representantes. Mas no caso da constelação individual, ela é individual, entre a pessoa sozinha. A criança, ela não pode participar da constelação. Então, mesmo que se refira a ela, a não ser que seja esse raio-x que a gente falou, que a gente faz de uso terapêutico ali como ferramenta, que é a criança que vai posicionar para uma outra questão, mas a constelação em si a criança não faz, não participa. Até que idade? Que ela até não pode. que ela tenha autonomia.
E 14, 12? Autonomia financeira, autonomia pessoal. Então, maior de idade. Ou se for uma pessoa menor de idade, se ela for emancipada, se ela tiver atuação profissional, senão, aí não. Cada caso... Não, senão não. Se tiver problema mental, mesmo que seja maior de idade, dependendo da condição mental, também não. Aí, às vezes, os pais podem constelar, né? Então, algumas condições mentais específicas, onde não se tem autonomia mesmo com a maioridade. Okay. E é importante também falar que na constelação em grupo existe uma autorização. Então, se a mãe está com os filhos na constelação em grupo, mas ela vai falar de um tema pessoal, ela vai autorizar se ela quer que os filhos participem, senão eles vão ser retirados do local também por uma situação de hierarquia. Eu lembrei de uma exceção aqui, porque existe também a constelação de casais, né? Vamos constelar o casamento. Aí vai o casal. Isso. Aí a gente constela individualmente, mas o casal. Porque, legal você ter falado isso, que aquela pergunta, eu posso ir pelo meu marido? Não poderia. Agora, se fosse o casal, sim. Ela pode, uma coisa que a Claudete falou antes, ela sozinha constela a relação. Por exemplo, mas não constela pelo marido, no meu casamento. Eu constelo a minha relação com meu marido sozinha. Ou ele constela a relação comigo sozinho. Agora, como a Claudete colocou agora, quando eu vou constelar o tema casamento, precisam os dois estar presentes. Gente, uma coisa que é legal a gente dizer, porque a gente pode utilizar os bonecos, como vocês trouxeram aqui, e pode utilizar pessoas, né? Isso é muito comum, eu acho que até talvez seja tem uma mais comum. terceira técnica que a gente utiliza, que é a constelação com âncoras. A gente, no consultório, eu faço a constelação individual, a Carol também faz com âncoras. A gente põe sinais no chão, onde a gente coloca... Que, na verdade, os representantes serão esses sinais que a gente fica sobre esses sinais, que podem ser objetos, podem ser o que a gente quiser, e a gente recebe a informação, né, do que está acontecendo, qual é a posição, qual é o distanciamento, qual é o olhar dessas pessoas perante o constelado. Entendi. Como que seria isso que ela está dizendo, né? Imagina aqui que eu estou com essa constelação aqui acontecendo nessa bancada. Então, com as âncoras, ao invés de estar o uso do boneco aqui, nesse campo, né? Esse espaço que está acontecendo é o campo. Então, imagina que você vai usar todo esse tapete como campo e ao invés de ter os bonecos, ela vai colocar um objeto no chão. Entendi. Aí eu sei que tem uma pessoa aqui nesse lugar e eu coloco um objeto no chão nesse local que seria representante do pai, da mãe. Exatamente. Ai, gente, eu recebo a informação, né, desse representado. De acordo com... Aí, muitas vezes é confundido com o espiritismo, mas não tem nenhuma relação, porque muitas vezes a vovó está na casa dela, fazendo tricô na casa dela, e eu estou representando ela aqui, recebendo essa informação dos sentimentos dela, do posicionamento dela em relação à família ou em relação ao constelada. E ela está viva. Então, não é recebendo espíritas, totalmente uma questão de campo energético. Campo energético. Gente, nós tem tantas perguntas para fazer. Vou fazer mais uma agora, antes da gente encerrar, tá? É um assunto que rendeu, hein? Rendeu bastante. Nélio Jaimes de Biporã perguntou o seguinte: quando vocês disseram que o judiciário está usando a constelação, como funciona neste caso? Quer responder? Mãe de advogado? Aqui em Londrina já existe uma comissão de direito sistêmico, da OAB Londrina, tá? Então, são advogados que já estão querendo estudar, eles têm convidado, né, consteladores para falar sobre o tema, e já existem no Brasil. Tem um juiz que o nome dele é Sami, tem inclusive em rede social, que ele tem usado muito, ele é do Nordeste, acho que da Bahia, se não me engano, tem usado muito em audiências mesmo. Em audiências, né? Ele traz a família e começa a usar as ferramentas de constelação. No Fantástico, para quem for no YouTube, tem uma reportagem do Fantástico uma vez, que colocou vários profissionais do judiciário, o dia a dia, como é que eles usam, os resultados, entrevista com as famílias que passaram pela técnica e o quanto que isso auxiliou para chegar a um acordo daqueles casos, principalmente guarda judicial, separações, né, que a criança às vezes fica no meio de uma briga ali entre os pais.
e que muitas vezes, por meio da constelação, consegue-se um ajuste aí, tá? Então tem muita gente já usam no próprio escritório utilizando. deles também. Isso. Fantástico, gente. É realmente uma técnica maravilhosa. Para quem quiser fazer, a gente oferece também o curso. Então, para quem quiser aprender, nos procure. Eu ouvi dizer que eu não sei se no Brasil inteiro, mas no Nordeste tem alguns estados que já o SUS já assumiu a constelação, né? Na verdade, a constelação hoje ela já é uma técnica dentre as práticas integrativas do SUS. A constelação já está. Porém, não foi colocada em prática, porque não tem profissionais, né, suficientes para que isso possa se tornar verdade e possa se tornar uma prática comum. Mas seria maravilhoso, né? Poder trazer isso para as unidades de saúde e conseguir integrar isso dentro do tratamento dos pacientes. Claudete Stabile, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Caroline Menezes, obrigada, Silmara, por vir aqui também compartilhar da sua experiência. Acho muito legal, muito importante. É algo realmente que dá pano pra manga aí. A gente tem mais assunto para conversar. Quem sabe vocês voltem mais vezes pra gente continuar falando sobre isso. Pode ser? Prazer. Obrigada, viu? Foi um prazer recebê-las. Na relação pais e filhos, será que o excesso de atenção é prejudicial? A educadora parental Gabriela Arruda explica como a gente deve agir no dia a dia. Olha só. Deixe sua criança brincar sozinha. Você não precisa estar com ela o tempo todo. Sabia que a atenção que a gente dedica em excesso à criança pode prejudicar a concentração e o senso de capacidade dela? Como assim, Gabi? Crianças aprendem muitas coisas quando estão sozinhas brincando. O processo de concentração se estabelece de uma forma muito mais produtiva e a cada conquista na atividade ou brincadeira, ela trabalha seu senso de autonomia e autoconfiança. Imagina que essa criança está com essa caneta na mão e ela está conhecendo a caneta e ela está aprendendo a tirar e colocar a tampa dessa caneta para aprender mesmo como é o movimento. Então ela está lá concentrada nela mesma, tentando colocar. O que nós pais fazemos? Ou a gente interrompe, interfere nesse processo, tentando auxiliar a criança. Não, filha, mais para cá. Não, agora mais para lá. E assim a gente vai conduzindo essa criança. Não, filho, tá errado o jeito que você tá fazendo aqui. A criança interrompida ali no processo de concentração dela pode adquirir uma crença limitante de que para ela conseguir algo importante, ela precisa da ajuda de um terceiro. Isso faz com que a criança perceba que sozinha ela não é capaz. E aí ela começa a ter a percepção, com a repetição desse comportamento, de que para ela conseguir alguma coisa, ela sempre vai precisar de alguém. O segundo ponto que a gente pode trabalhar em relação à caneta, lembrando que a caneta é só um exemplo. Vocês podem trazer essa reflexão para a rotina e para o contexto familiar em que vocês estão vivendo, independente da idade da criança. Então vamos lá. A criança tá com a caneta na mão e ela tá ali tentando novamente, certo? O que a gente faz? A gente para e fala com a criança. O que você tá fazendo? Ah, tá tentando colocar a caneta. Se é um bebê, a gente fala para ele: vai, filho, você consegue, vai lá mais um pouquinho, mamãe te ajuda, papai te ajuda. O que a gente faz com isso? A criança é interrompida novamente no processo de concentração. Então imagina só, quando ela está parada, sozinha, executando essa atividade, milhares de sinapses são formadas no cérebro dela. Sinapses de concentração. Quando a gente interrompe o processo de concentração conversando com a criança pode adquirir uma falha nessas sinapses de concentração, fazendo com que a atenção dela seja dispersa mais rapidamente. A repetição desse padrão ao longo do tempo pode trazer uma criança que depois vão diagnosticar como hiperativa, TDAH, que não gosta de atividade de concentração, e nem sempre é isso. Talvez ela não tenha sido respeitada no seu desenvolvimento cognitivo em relação à concentração na época de uma brincadeira, por exemplo. Vamos lá para um terceiro ponto também importante. A gente está lá vendo a criança sozinha brincando com a caneta. Novamente, ela está tentando tampar a caneta. Ela consegue encaixar. O que a gente faz? Quando ela é muito pequenininha, a gente bate palmas. Conseguiu! Viva! Parabéns! E a criança que estava naquela concentração de eu sou capaz, eu faço. Porque quando a criança consegue e ela vê que ela conseguiu, o que acontece com ela? Ela repete de novo o comportamento. Ela vai e tenta novamente. E ela desfaz e faz novamente. Por quê? Ela está aperfeiçoando o aprendizado. Na hora que eu encaixo, eu recebo o aplauso de um pai
ou da minha mãe. E isso deixa de ser sobre mim e passa a ser sobre o que o outro pensa de mim. E a criança começa a encaixar e fala: quando eu faço isso, aquele adulto ri. Quando eu faço isso, aquele adulto me abraça, me beija, sorri pra mim, bate palma pra mim. E a criança fica dependente da aprovação de um terceiro. Isso, a longo prazo, quando ela cresce, ela não consegue brincar sozinha. Ela não consegue ficar sozinha. Então, resumidamente, ela se vicia à nossa aprovação e atenção, só se sentindo pertencente no lar e amada quando estiver conosco e quando receber a nossa validação. O que devemos fazer então? Como devemos agir? Você deve estar me perguntando. Permita que o seu bebê ou criança brinque sozinho. Mostre para ele um brinquedo ou uma atividade. Ensine-o a brincar e saia de perto. Não converse de longe com seu bebê. Observe-o sem ser notado. Só converse ou esteja junto quando ele te solicitar. Não se preocupe em pensar que ele está se sentindo sozinho, porque estar sozinho também faz parte do desenvolvimento saudável dele. Para crianças maiores de 4 anos, que muito provavelmente já sejam viciadas na sua atenção, faça acordos e reuniões e explique sobre a importância de cada um ter seu tempo sozinho dentro de casa. Não eleve suas expectativas, mas dê pequenos passos. Se sua criança não brinca sozinha e começar a brincar por 15 minutos, por exemplo, isso já será um ganho para a família toda. Aos poucos, ela ganhará confiança em si e aumentará esse tempo. Lembre-se, o equilíbrio é a conduta mais saudável que podemos adotar em casa. Não posso brincar com meu filho então, Gabi? Claro que pode e deve, mas saiba respeitar e incentivar o tempo dele com ele mesmo, porque isso também é importante para que ele cresça, se desenvolva feliz, se torne um adulto muito mais confiante e concentrado. Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado e até a próxima. Obrigada, Gabriela Arruda, do Conexão Parental. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho tem a nutricionista Priscila Teixeira. O assunto de hoje é menopausa e alimentação. Não saia daí que o intervalo é rapidíssimo e eu volto já.